E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê, o primeiro depois das eleições, mas antes de falarmos sobre isso, quero abrir o vídeo de hoje falando de promessas. Promessas que não serão cumpridas, independente de PEC da bondade, pelo menos é o que a imprensa já está falando. E eu quero comentar algumas coisinhas com vocês, começaram a sair. Eu acho que muita gente vai ficar chateada, muita gente aí que tá esperando a picanha, rapaz. Ô, rapaz, não vai vir, a picanha não vai vir. Também tem algumas notícias interessantes que dizem respeito à oposição, já vai abrir falando sobre isso, presidência do Senado, o partido de Bolsonaro, até 5 nomes, mais algumas coisinhas. Vamos falar também como a imprensa, o consórcio, né? Não é a imprensa, o consórcio tá demais. E aí sim, temos aquela foto ali sensacional de dois políticos da nossa velha guarda que fingiam ser opositores quando a gente sabia que na verdade eles eram amigos. E aí ontem saiu uma notícia que envolve a transição do governo, um cara aí que vai vir, que vai ajudar, um cara sensacional. E infelizmente eu resolvi dar um Google porque tinha outro nome que falava, não, pô, eu lembro de ter uma coisinha aqui, eu queria procurar uma matéria específica. E aí eu dei o Google e acabei achando uma matéria no próprio site oficial do Partido dos Trabalhadores, que me leva para outra matéria, daqui a pouco a gente tem uma história interessante, relembrar um pouco do passado da política brasileira. Não quero adiantar nada, vai valer a pena escutar. Depois eu quero falar de forma brevemente de algumas coisas que envolvem, como posso falar, né? O amor que nos leva a ficar em silêncio, que força as pessoas em ficar em silêncio. Depois tem uma notícia positiva, ainda mais, que envolve o Twitter. O Elon Musk aí tá distribuindo inúmeros comentários, inúmeros tweets, inúmeras promessas. Algumas, inclusive, já estão sendo implementadas. E tem uma em específico que ele, inclusive, já tá mostrando como é que vai funcionar, que eu acho que vai deixar a turminha dos fact-checkers e os verificadinhos decepcionados. Depois quero falar rapidamente sobre os eventos do dia de ontem, como um todo. E por fim, se der tempo, mas acho que não vai dar, algumas notícias internacionais. E vamos lá. Valdemar avisa a bancada que PL terá candidato à presidência do Senado. O PL trabalha inicialmente em 5 nomes: líder do governo do Senado, Carlos Portinho; líder do Congresso, o Eduardo Gomes; Rogério Marinho; Magno Malta e Tereza Cristina. Esta última, essa aqui eu só peguei foi uma das matérias, essa é uma matéria na Veja especificamente sobre a relação do Valdemar, como ele vem enxergando a Tereza Cristina, vem sendo uma das peças desse tabuleiro político mais cobiçadas. Tereza Cristina ela é tida como nome que é unanimidade dentro da política, porque ela consegue transitar em vários setores, tem um apoio amplo aí da sociedade, de setores econômicos, principalmente como o agronegócio, conversa bem com o mercado, então seria um nome de fácil acesso, fácil repercussão e com grandes chances de presidir o Senado em 2023. E aí o Valdemar, as matérias também diz, está conversando com o Lira, fazer uma dobradinha. O Lira pode ter um interesse a mais, porque neste momento também temos aí o MDB, através do Renan Calheiros, conversando com o Bivar e a turma aí da Federação PSDB, Cidadania, etc., para tentar montar uma espécie de fronte de resistência, depende também do posicionamento do PST e do Kassab, e aí quem sabe tirar o Lira, tentar emplacar o candidato deles, né, centro-esquerda, para ver se vai. Então aí o acordo seria, o PL emplaca o presidente do Senado, isso com apoio do Lira na Câmara, então teríamos aí duas pessoas mais centro-direita, né, apoiadores de Bolsonaro. E a contrapartida é que em 2025 o Lira não pode vir para a reeleição e aí o Lira apoiaria o nome do PL. Tentar manter o controle na Câmara. Então vamos dar uma olhada. E aí fala o seguinte, né? Por que o PL estaria tão interessado? Além de ter a maior bancada, a partir do próximo ano, outros 2 fatores alimentam o otimismo do PL para derrubar o atual dono da cadeira, o Rodrigo Pacheco. O primeiro é a sinalização de apoio das legendas que integram o apoio da base de Jair Bolsonaro, né? O PL, o PP e o Republicanos, os 3 juntos. O segundo é a expectativa de que o governo do presidente eleito, o Molusco, tenha dificuldade de unificar o seu campo. E essa percepção vem tendo como base algumas declarações do próprio Renan Calheiros, que, por exemplo, diz que a recondução do Pacheco é um cenário posto, mas não é o único. O Renan está tentando emplacar o filho dele, Renanzinho, recém-eleito.
Então, vai tendo muita coisa. Vocês também estão vendo, a gente comentou nos últimos dias, como Renan Calheiros vem até brigando no que diz respeito à estratégia política que vem sendo implementada para tentar destravar esse crédito de 200 bilhões para colocar em prática essas promessas, que não vai ter picanha. A gente sabe, não vai ter picanha, não vai ter picanha, não vai ter metáfora. E aí, tá olhando isso daí, etc. Então, tá nessa brincadeira. Vem tentando se capitalizar, mas não sei. E aí, falando do Pacheco, o atual presidente do Senado, se liga nisso daqui. PEC da transição, que abre espaço no orçamento de 2023, deve começar pelo Senado para ter votação rápida. Você vê como o Pacheco está realmente empenhado em ajudar o Brasil. A equipe de Lula pretende aprovar a proposta rapidamente entre os senadores, antes do debate na Câmara. Estratégia de começar pelo Senado já foi adotada pelo governo Bolsonaro. O Gleisi fala em estudar todas as alternativas. E aí o Pachecão, segundo a Thais Aberques da CNN, coloca técnicos do Senado à disposição de Alckmin para avaliar PEC da transição. Nossa, o Pacheco é o cara preocupado com o Brasil. Nunca vi, rapaz. Sensacional o nosso presidente do Senado. Até a foto que a CNN escolheu não poderia ser melhor, né? O Pacheco com uma bela gravata vermelha. Lindo, lindo. E aí, olha só. Mesmo com estouro do teto, PT não cumprirá promessas de campanha em 2023. Quem diz isso? Mariana Carneiro, Júlia Linda e Gustavo Cortez, na matéria que saiu hoje de manhã no Estadão. Aí fala o seguinte, que mesmo com essa intenção de furar o teto no ano que vem para cobrir os gastos extras, integrantes do PT já admitem nos bastidores que algumas das promessas de campanha não serão atendidas no primeiro ano de governo. No primeiro, né? Tá. Aí quando chega no segundo, né? Porque a situação estava pior do que a gente esperava. Bolsonaro deixou um rombo nas contas públicas. Aquela ladainha que vocês já estão cansados de ouvir, né? Então, é tratada como improvável a concessão, já no início de 2023, do adicional de R$ 150 por criança em idade escolar aos beneficiários do Auxílio Brasil. Pô, mas falou que ia ser os 600, mas 150... Agora não vai ter? Ô, Lula. Pô, aí é esculhambação. E vamos ver se tem a picanha, pelo menos, né? Tá, beleza, não vai ter isso, mas quem sabe tem picanha. A defasagem no cadastro da população atendida, o que dificulta mensurar a quantidade de filhos por pessoa atendida. Já colocou a culpa na população. População que não fez o cadastro, pô, aí é brincadeira. E, consequentemente, o custo efetivo do programa. Além disso, o PT trabalha com o limite de estouro em cerca de 200 bilhões, o que também deixará de fora retomada de investimentos em infraestrutura apregoada por Lula. Também estão de fora das conversas o aumento da isenção de imposto de renda para R$ 5 mil. Aquelas promessas que tanto iriam repercutir diretamente no bolso do brasileiro estão sendo abandonadas. Infraestrutura de fora, 150 por cada criança. Nem idade escolar, era até 6 anos. Pô, agora tá falando imposto de renda, não vai ter também isenção. Ainda sua matéria eu não coloquei aqui, que tá se estimando aí que o salário mínimo pode pular para 1.320, o que ficaria abaixo dos 1.400, que era a promessa de Bolsonaro. E que, na boa, as promessas que Bolsonaro fez no âmbito da economia, principalmente com Guedes, a maior parte delas, né, acho que assim, uns 99% foram cumpridas. Mas beleza, né? Felizmente, as coisas como elas são. Aí a matéria fala o seguinte, ó, pronto, falei. Segundo o Oriol Visto, senador do Podemos, se Bolsonaro for sábio, pode capitalizar esse descontentamento com a eleição de Lula e voltar em 2026, mas não com cantoria em quartel nem bloqueio de estradas. Gente, desde o início do ano teremos vários motivos de questionamentos. Ser oposição é muito mais fácil do que ser situação. Articular, construir, conseguir governabilidade. Jogar pedra é fácil demais. Não vamos ficar jogando pedra igual louco, mas só cobrar o que foi prometido. Você não prometeu, então vamos cobrar. O nosso papel é cobrar as promessas, cobrar pelas coisas que possam trazer melhorias ao Brasil.
apontar, mostrar para os eleitores e falar, pô, você não votou por causa dessa promessa? A promessa não veio. A promessa não veio. Não sei se as pessoas no Rio de Janeiro leram a matéria do Estadão. Na verdade, acho que não, né? Porque isso aqui foi de ontem e essa matéria só saiu hoje. Então eles não sabiam, né? Mas às vezes foi algum grande analista político que chegou a essa conclusão. Mas a PM do Rio de Janeiro fala o seguinte: no início da tarde desse sábado, um criminoso foi preso por policiais após tentar furtar peças de carne em um supermercado de Itaipu. O cara foi roubar a metáfora. E com medo das promessas, com medo de não ter metáfora, ele foi lá e roubou. Meu Deus, já tá rolando desespero nesse momento. Aí veja como são as coisas também, né? Comentamos tanto sobre a turminha, né? Da Faria Lully, os Faria Limers. PEC da transição. Tamanho da licença para gastar preocupa o mercado financeiro. Agora eles estão preocupados, depois de tudo que aconteceu. Aí vai falar o seguinte, ó. A PEC, que vem sendo defendida pela esquerda, nem sequer foi apresentada e já levantou uma série de críticas no mercado financeiro e no Congresso Nacional. As dúvidas em torno da PEC e as entregas que o petista terá de fazer para aprovar a medida pressionam o futuro governo. Comentamos, acho, no vídeo ontem, foi de anteontem, como o próprio Centrão já está olhando para essa PEC com possibilidade de falar, não, a gente aprova, agora sim, não vai dar para aprovar tudo. Até daria, né? Vamos olhar aqui uns 60%, porque a gente também tem aqui umas pautas nossas, como o teto da enfermagem, a gente pode colocar aqui dentro, né? Vamos resolver de uma vez só. Então, não vai dar, né? Vai ter que fatiar as promessas. Não vai ter metáfora. Não vai ter metáfora. O mercado não gostou da forma como a equipe de Lula começou a discussão do orçamento de 2023. Porque eles não gostaram. Isso aqui é engraçado. A preocupação maior é o descontrole dos gastos sem que a equipe do próximo governo esteja definida e o ministro da Fazenda escolhido. Precisamos saber quem é o responsável que vai assinar as contas, afirmou Jefferson Bittencourt, economista da Asa Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional. Aí fala, foi um sinal ruim a discussão ser conduzida de uma maneira apenas política, sem ver as restrições técnicas. Mas não está comentando sobre isso desde o início da semana? Inúmeras fotos e mais fotos e mais fotos, com toda a diversidade de uma cor só, onde era várias e várias reuniões astronômicas, onde só tinham agentes políticos de um mesmo lado. Teve até um vídeo que eu coloquei, o Marcelo Castro, relator do orçamento, junto lá com os representantes. Até o nosso protagonista, o Alckmin, estava lá. E aí eu questionei e falei, gente, vocês não acham estranho isso aqui? Não tem nenhum técnico. E em contrapartida mostrava, por exemplo, os anúncios do governo, onde estava, por exemplo, o Paulo Guedes, junto com o Saxida. O cara falou, cara, a gente não sabe nem quem é o ministro. Sabe nem quem é o ministro. Paulo Guedes é ministro e ainda é economista. Você fala, pô, é um ministro técnico. Saxida, funcionário de carreta, assim, olha a discrepância. Olha o que o brasileiro trocou. Aí agora a Faria Lima, agora eles estão preocupados, depois de toda a campanha que eles fizeram. Um dos principais questionamentos do mercado financeiro é a ausência de um limite estabelecido para o chamado waiver, que seria uma licença para gastar, que abrigará as promessas de campanha do presidente eleito. No Congresso, a avaliação é de que dificilmente um cheque em branco seria aprovado. Articuladores do PT, olha só, os articuladores prometeram definir um valor para o gasto em 2023, mas ainda não se comprometeram a colocar esse limite definitivamente no texto da PEC. Não, a gente vai colocar a gente vai ter um valor final, mas vamos colocar na PEC? Então, vamos ver. Não, pô, se compromete aqui. Vamos ver. A gente vai ter um valor. Vamos ver. Confia na gente. Só faltou falar isso, né? Só faltou colocar, confia em mim pelo meu histórico. No Congresso, a PEC deve passar pelas negociações em torno da presidência das duas casas. Lula foi alertado de que precisa definir agora se vai apoiar a reeleição do Lira ou se já vai começar a construir a candidatura de oposição, porque isso daí também pode impactar a boa vontade do Lira, de uma base aí de deputados, senadores, talvez possa não ser tão boa vontade, né? Dependendo
dos resultados e dos direcionamentos. Vamos ver o desenrolar disso daí, vamos lembrar de como foram os diversos ataques que o consórcio fez para Bolsonaro ali no início de 2019, final de 2018, falar que o Bolsonaro não sabia articular, reclamar que o Bolsonaro não articulava. Aí quando o Bolsonaro conversava, o Bolsonaro era um vagabundo, o Bolsonaro não prestava, que o Bolsonaro era isso, que o Bolsonaro era aquilo outro. Agora vocês vão ver a passada de pano logo depois disso daqui. Vamos falar do consórcio. Mas antes, a CNN está comentando aí sobre o Jean Paul Prats, que pode vir a assumir a Petrobras, e fala os planos de Jean Paul Prats cotado para assumir a Petrobras. Você pensa, deve ter vários planos para baratear o preço da gasolina. Não sei. Recompra equilibrada de refinarias privatizadas. Vocês lembram do histórico da turma da esquerda, no que diz respeito a negociações, né, para fazer aquisições? Vocês lembram do histórico? Só uma pergunta. Nem vou voltar ao passado. Não nesse momento. Upgrade e expansão das refinarias em operação. Não, beleza. Obra de expansão, infraestrutura, obras. Eu tenho uma preocupação, mas muito menor do que recompra. Trocar o PPI por preço de mercado regional. Ou seja, vai abandonar essa cotação internacional, trazer para um valor nacional. Isso daí é uma discussão muito mais complexa do que um simples desejo. Isso daí, a depender, pode levar a um preço mais barato? Pode. Mas, obviamente, também vai ter algumas repercussões. Isso aí é uma coisa muito mais complicada, é uma questão econômica mais complexa. Mas vamos continuar. Aí vem apostar em energias renováveis. Também é beleza, aqui não tem nenhum problema. Querer seguir por esse caminho. Só que aí vem descarbonização. Isso é pauta. Olha como essa pauta verde, agenda verde, está presente nas diversas áreas aí da turma da esquerda. Diminuir dividendos para investir mais, manter regras de compliance e transparência, manter política de estoques e criar subsídios. Aí sobre os dividendos, vem lá a verificadinha. A Natália Arcuri fala: tem que distribuir dividendos sim. Quem comprou ações quer dividendos não tributados. Tenham paciência. Glaze não chegou nesse módulo do curso. Porque a Glaze Hoffmann tinha dado um pronunciamento, né? A esquerda é contra. A Petrobras pagar os dividendos aí que estão sendo colocados, né, nos últimos dias aí na imprensa. A gente comentou no vídeo de ontem. A única coisa que eu falo pra Natália é: faz o L e fica de boa que vai dar tudo certo. E aí, diante desses problemas, promessas, essa necessidade de articulação, olha essa notícia. O tanto que cobraram Bolsonaro por nomeações técnicas e ele assim o fez. Mas cobraram. E ele fez, e ele entregou. Aí agora as coisas mudaram. E parece que o consórcio também mudou. Porque Lula vai precisar de um ministro mais político do que técnico para a economia. Principais políticas propostas por Lula precisam passar por aprovação do Congresso, com a composição com bastante oposição ao presidente eleito. Capacidade de negociar vai ser necessária para garantir cumprimento das promessas de campanha. Ué, mas a culpa não era de Bolsonaro? A culpa não era de Bolsonaro, que ele era truculento, que ele era isso, que ele era aquilo outro? Por que não existe uma cobrança? Sabe? Por que não existe uma boa vontade com o Bolsonaro? Por que a imprensa não cobrava o Congresso para aprovar as promessas de campanha? A imprensa não falava de uma forte oposição. A imprensa falava, na verdade, que o grande problema era a forma como o Bolsonaro se comportava. Era como se não houvesse oposição. Tanto que criticaram o Bolsonaro por sentar e conversar com o chamado Centrão. E ele falava: e eu vou conversar com quem? Eu vou conversar com a esquerda? Para eu aprovar um projeto de lei, eu preciso de maioria simples, um projeto de lei complementar, preciso de 257 pelo menos, e para aprovar uma PEC eu preciso de 308. Isso em termos da Câmara. Como é que eu faço? Mas não. Ninguém falava em oposição. Falava com o Bolsonaro, é isso, aquilo. Ih, tá com o Centrão, se vendeu. Como as coisas mudam, né? Como as coisas mudam. A boa vontade da imprensa voltou no estalar de dedos. Mas vamos continuar. Vamos continuar para falar do tema mais interessante do vídeo. E se liga.
Tava eu ontem, lendo as notícias do dia, dando meu rolê pelo Metrópolis, quando eu vejo esta nota. André Lara Rezende entrará para a equipe de transição de Lula. Eu falei, pô, bacana. Aí eu fui dar uma lida, diz que o André Lara Rezende passará a integrar a equipe de transição do governo do Lula. O petista havia convidado Rezende para fazer parte do grupo após a consolidação da vitória e agora ele aceitou. A informação foi confirmada ao Metrópolis. Confirmada. Então quem diz aqui é a Sandy Mendes. Em governos anteriores, ele foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e fez parte da campanha de Marina Silva, do Rede, à presidência em 2014. Os economistas Pércio Arida e Guilherme Melo também teriam sido convidados. Aí quando eu vi o Pércio Arida, eu falei, vou pegar ali as matérias, mostrava que o Pércio Arida já é brother do Alckmin, né? Tava ajudando na campanha do Alckmin em 2018. Eu ia puxar o fio do Pércio Arida. Só que o Google... Esse Google é demais. Eu coloquei Pércio Arida, mas também coloquei o André Lara Rezende para procurar algumas notícias. E esse Google, rapaz, não é que me recomendou essa notícia do PT? E aqui que tá uma coisa interessante. Vou voltar para cá. Eu convido vocês a ler a matéria inteira, só para checar se o que eu tô falando é verdade ou não. Nessa matéria, só faz um destaque a alguns cargos que o Lara Rezende obteve ao longo de sua carreira, né? Assim, alguns cargos que ele exerceu ao longo de sua carreira, só isso. E eu te faço uma pergunta. O que você acha que seria noticiado se Bolsonaro indicasse qualquer pessoa, mas para qualquer cargo, que em um passado muito, mas muito distante, o irmão do primo da mulher, do vizinho, do cara, tem um escândalo. Tu acha que isso entraria na imprensa ou não? Nem precisa do cara, né? O cara tem uma irmã que aqui é casada com um cara que o vizinho tem um primo que fez um, sabe, assim, ele pisou na grama. Tu acha que a imprensa ia noticiar sobre isso ou não? Só te perguntar. Eu sei que você sabe a resposta. E por que eu tô falando isso? Fui lá pesquisar o Google e de cara eu conto com essa matéria aqui do site oficial do PT, do dia 4 de setembro de 2014. E depois essa matéria foi atualizada em 7 de julho de 2016. A manchete é: Conselheiro Fiscal de Marina planejou o confisco da poupança por Collor. Confisco de poupança? Essa turma aí acusou Bolsonaro, hein? A turma que acusou Bolsonaro de querer colocar o Collor para confiscar a poupança. Aquelas fake news básicas que rolaram aí no segundo turno. Aí no subtítulo já tá lá: André Lara Rezende assumiu o papel de operador de mercado na campanha da candidata à presidência da República pelo PSB. Não é possível. Será que essa matéria do PT tá falando sobre André Lara Rezende? A candidata à presidência da República pelo PSB, Marina Silva, possui um aliado controverso em sua campanha. Em agosto, uniu-se ao time da PCBista como operador do mercado o economista André Lara Rezende. Ele apoiou o Plano Brasil Novo, conhecido como Plano Collor, em 1990. Anos depois, em 98, foi demitido do cargo de presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, por envolvimento no escândalo dos grampos telefônicos durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí você vai na matéria do Metrópolis, não, ele foi presidente, só nenhuma menção. Tu já pensou se Bolsonaro tivesse convocado o André Lara Rezende para qualquer carguinho, secretário, DAS1, sei lá, nem sei como é que funciona, você acha que tem de 1 a 6, não sei se 1 é maior ou 6 é maior, mas assim, o mais pé de chulé, ser recepcionista, sei lá, da secretaria do atendimento ao cliente. Eita, olha, o secretário, o recepcionista do saque de Bolsonaro, olha, tá do grampo. Não, mas calma, aqui é controverso, no máximo, a matéria do PT. Aí segue na matéria do site oficial do Partido dos Trabalhadores. O economista Lara Rezende também foi uma das peças fundamentais no episódio que ficou conhecido como um dos maiores escândalos ocorridos no governo do ex-presidente FHC, o escândalo dos grampos do BNDES.
O ano era 1998. Na época, o BNDES, presidido por Rezende, coordenou o leilão do sistema Telebrás junto ao Ministério das Comunicações. Como resultado, o sistema foi privatizado por meio de 12 leilões, venda que gerou ao governo a arrecadação de 22 bilhões de reais. Entretanto, ainda em 98, o jornal Folha de São Paulo revelou uma ação ilegal durante o procedimento. O periódico havia recebido 46 fitas com ligações telefônicas gravadas ilegalmente nas dependências do banco, em sua maioria. Eu não sei se é nessa parte ou é mais à frente, o próprio site oficial do PT deixa o link para esta matéria da Folha de São Paulo de 98, que a gente vai passar por ela. Nos grampos, o então ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros e o Lara Rezende, planejavam pressionar a Caixa de Previdência dos funcionários do Banco do Brasil. É uma espécie de fundo de pensão. Olha só como é que esse tema volta para as nossas vidas. Para beneficiar no leilão o consórcio comandado pela empresa Stet e pelo banco Opportunity, segundo o site oficial do PT, soltou na matéria, do qual um dos donos era Pércio Arida, amigo de Lara Rezende. Pércio Arida. Agora você entendeu porque o Pércio Arida apareceu, né? Eu te falei, não, fui pesquisar sobre o Pércio Arida e acabei parando nessa matéria. De acordo com a Folha de São Paulo, FHC chegou a autorizar Lara Rezende a usar seu nome para pressionar a Previ a privilegiar o consórcio. Abaixo, um trecho da conversa em que Rezende afirma que usaria o ex-presidente para esta finalidade, divulgado pela Folha de São Paulo. Aqui tem uma parte do diálogo, quem quiser dar uma lida. Essa matéria é tão coisa que eu tive que colocar o link já aqui, ó. Olha, aqui é o link, não basta o print, dá com o link. Não sei se o PT vai tirar do ar, né? Não arquivei nada, então deixa aí, mas... Brincadeira, né? Será que eu não arquivei? É uma pergunta, mas tudo bem. pt.org.br, conselheiro de Marina planejou o confisco da poupança por cola, né? Com vários hífens. O plano foi por água abaixo, pois a empresa Telenorte Leste venceu o leilão. Após a divulgação do escândalo, André Lara Rezende perdeu o cargo do BNDES, mas foi absolvido em 99 pelo TCU, porque, mesmo com as gravações, indicando, segundo aqui o PT, viu? Indicando a ilegalidade nas negociações realizadas por ele, não houve prejuízo para a União. Ele também foi inocentado pela Justiça Federal por falta de provas, uma vez que as escutas foram gravadas ilegalmente e não poderiam ser usadas no processo. Então, o cara também, passado os processos pela Justiça, tanto TCU quanto a Justiça Federal, o cara tá de boa. Absolvido em um, inocentado na outra, segundo o que está aqui na matéria. Não estou aqui para fazer julgamento de nada. Só achei o fato bem interessante, porque o PT pintou o cara em seu site como uma figura controversa, e agora essa figura controversa está na equipe de transição. Acho que, na verdade, isso acho que, na verdade, mostra uma maturidade política que a turma da esquerda tem, de conversar com os diferentes. A direita não consegue ser assim na maior parte do tempo. E a matéria da Folha de São Paulo, a matéria original, essa daqui, ó, olha como era o site da Folha de São Paulo na época. A matéria de Fernando Rodrigues, Enviado Especial Belo Horizonte, e Elvira Lobato. FHC tomou partido de consórcio no leilão das teles, revelam fitas. E ali embaixo está o link da Folha de São Paulo, www.folha.ol.com.br/folha/círculo/PRE_SP_3.htm. E aí, olha só, falar lá, né, questão de Marina, etc, tudo mais. Página de esquerda, porque depois que eu vi isso daqui eu fiquei interessado. Aí eu fui dar uma pesquisada. Cara, a quantidade de sites de esquerda que fazem textos assim que eu acho que não condizem com a realidade dos fatos. Acho que a turma da esquerda deveria pedir desculpas pelo que eles escreveram. Como, por exemplo, o Nassif lá do GGN. Nossa, o Nassif, mas o Nassif sentou a bolacha aí numa galera. Falei, Nassif, pô, cara, acho que você fez um julgamento errado. E aí na matéria lá do Nassif, uma delas que eu parei pra dar uma olhada, se vocês derem um Google, você não vai ter dificuldade de achar, nos comentários, turma da esquerda, mas sentando a bolacha também junto, teve um cara que ele deixou assim uma lista de notas e mais notas sobre questões que envolvem banqueiros, bancos e uma galera. E aí eu falei, cara, como a esquerda acusa algumas pessoas de diversas coisas e o tempo passa, né? Não, a gente não falou nada de ninguém, mas tudo bem. Aqui é o Brasil 247, 23 de agosto de 2014. Lara Rezende vem para ser operador de NECA e Marina.
O banqueiro André Lara Rezende foi um dos formuladores do Plano Real e depois enriqueceu como sócio do Banco Matrix, segundo o Brasil 247. Está regressando ao país para assumir um papel estratégico na campanha de Marina Silva. Ontem, a coordenadora do plano de governo de Marina, a banqueira Neca Setúbal do Itaú, disse que o candidato era operador de mercado, primeiro time, blá blá blá, etc. Isso aqui eu não trouxe, não dá pra falar que o cara é ruim, não. Eu só tô querendo mostrar um pouco do passado, do que a esquerda falava de algumas figuras. E o que eu achei interessante aqui é a aparição da Neca. Tava aí esses dias, né? Num jantar com a Simone Tebet, uma galera. Aí o pessoal vai e fala: Nossa, olha como esse jantar foi plural. Mas o jantar plural, todas as pessoas desse jantar plural já apoiavam a esquerda de muitos e muitos anos. De muitos e muitos anos. Mas de muitos e muitos anos. De muitos e muitos anos, não é de agora. Algumas alianças que estão surgindo da frente ampla não são novidade. Nada de errado, só mostrar, né? A gente vê que esse passado brasileiro é um pouco mais profundo. Aí eu continuei pesquisando um pouquinho. Eita, mania. Até deixei o link também, que essa matéria é polêmica. Folha de São Paulo. Aqui também, eu acho que foi o último layout da Folha de São Paulo, antes de entrar no site atual. Essa fotona aqui, linda, do nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em diário, FHC diz que o Cunha grampeou o BNDES no seu governo. Tá ficando bom, né? Agora já apareceu até Eduardo Cunha na história. Essa matéria é de 14 de maio de 2016. Mário César Carvalho de São Paulo. E olha só. O Fernando Henrique Cardoso conta no segundo volume de seus diários que ouviu do empresário que Sérgio Andrade, da Andrade Gutierrez, que foi Eduardo Cunha, quem mandou instalar um grampo ilegal na presidência do BNDES em 98, quando o governo privatizou as salas de telefonia do país. Culpa do Eduardo Cunha. Na época, Cunha era só o ex-presidente da Telerge, a companhia telefônica do Rio de Janeiro. No último dia 5, o Supremo afastou o deputado da presidência da Câmara e suspendeu seu mandato. O episódio dos grampos foi um dos maiores escândalos do governo FHC e resultou na queda do ministro das Comunicações, o Luiz Carlos Mendonça Barros, e do presidente do BNDES, o André Lara Rezende. Os grampos ilegais apontam que os dois articularam para que o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, o Previ, participasse de um consórcio encabeçado pelo Banco Opportunity de Daniel Dantas e por uma empresa de telecom da Itália. A manobra deu certo, mas o resultado foi diferente daquele esperado pelo governo. O outro consórcio, chamado Telemar, ganhou a área leiloada pela Telebrás, realizada em julho de 98. O leilão das teles resultou na maior privatização da história brasileira, com a arrecadação de 22 bilhões de reais em valores da época. Não tem nada. FHC relata que soube dos grampos por meio de Jorge Serpa, tido como um dos maiores lobistas do país na época. O mantra que o governo repetiria sobre os diálogos já aparece nos diários, que devem chegar às livrarias no próximo dia 23. Abre aspas. Não tem nada comprometedor. Nos diálogos, nada comprometedor. Anota. Abre aspas de novo. São simplesmente a tentativa do Mendonça e do André de criarem um consórcio para competir na disputa do leilão de privatização. Há um senão. Como nota o próprio FHC, abre aspas, acontece que, por mais ingênuas que sejam as conversas, a depender do contexto em que apareçam, pode dar a sensação de manipulação. O pior é que pode aparecer como gato o que é sapato. Aí, segundo a matéria da Folha de São Paulo, de ingênua, as conversas não tinham nada. O Tucano não comenta nos diários um dos pontos mais controversos dos grampos. O diálogo em que FHC autoriza a Lara Rezende a usar o nome do presidente para pressionar o fundo de pensão a se compor com o Opportunity. A conversa foi revelada pela Folha em 1999. FHC trata o caso do grampo como chantagem, sem jamais explicitar quem estaria chantageando quem. O Tucano tenta escapar da controvérsia. Não devemos entrar na discussão do grampo. Grampo é porcaria. Quando se destampa a lata de lixo, aparece podridão.
Escreve em 19 de novembro de 1998. Eu sou a favor de destampar a lata do lixo, FHC. Me perdoa. Eu, como um simples camponês, eu acho que é bacana. Vamos tirar a tampa do lixo, vamos olhar, pô, vamos se embrear e ver o que é que tem. A gente dá uma limpada no lixo, né, vez ou outra. Mas vamos continuar. Aí essa matéria é interessante, porque não é a primeira vez, inclusive teve um episódio ao longo da campanha, onde o candidato da esquerda, ele relata uma conversa que ele teve com o FHC, onde ele teria feito lá, tem intercedido, né, por uma turma aí, que não, rolou uma parada lá, envolvia até um empresário, começa com Abi e termina com o sobrenome de Diniz. E aí ele falou com o FHC na época, e essa matéria da Folha de São Paulo também fala sobre um possível contato entre eles. Lula me telefonou. A sobreposição de dois escândalos, o do Grampo, teve o escândalo do Grampo e do dossiê falso, que dizia que a FHC e outros dirigentes tucanos tinham uma conta nas Ilhas Caimã, fez com que Lula, que perdera 2 eleições para ele, o procurasse. Tive uma grande satisfação. O Lula me telefonou. Eu tinha telefonado para a casa dele umas 2 ou 3 vezes. Não o encontrei. Tivemos uma conversa simpática. Eu disse que fazia muito tempo que eu queria falar com ele. Ele disse que também queria, que tínhamos de dar um basta nessas confusões, que essas investigações têm que ir para o lado certo, que é em cima do Paulo Maluf e não em cima de nós. Diz a FHC. O tucano afirma que ficou grato a Lula, diz que seu comportamento era muito digno. A estratégia de tentar minimizar o escândalo dos grampos não vai dar certo, como o então senador Antônio Carlos Magalhães aponta ao FHC. Algum sangue vai ter que ser vertido, teria dito o baiano em conversa registrada em 21 de novembro de 98. Um dia depois, o ministro das Comunicações e o presidente do BNDES se demitem do cargo. Foram investigados sob suspeita de manipular o leilão, mas a apuração não deu em nada. A gente até mostrou a matéria do PT, né? Absolvido, acho que no TCU, inocentado pela Justiça Federal, foi o oposto, são as palavras do PT. Mas não é interessante de ver como essa turma conseguia manter um diálogo, né? Não parece que o FHC e o Lula já foram oposição algum dia? Se essa dúvida ainda fica no ar, no dia de ontem, o Hugo Marques, da Veja, fez uma bela matéria. Essa aqui realmente ele foi, assim... Esse foi longe. Para o regime militar, FHC foi um dos principais criadores do PT. Eu falei, não é possível. Quando eu li essa manchete, eu falei, não é possível. Sério, FHC, criador do PT? Não. O Hugo Marques deve estar viajando. Os 2 ex-presidentes, embora adversários políticos, sempre mantiveram uma relação amistosa, inclusive muito antiga. Fernando Henrique Cardoso foi um dos criadores do PT. Ao menos é isso que se conclui a partir da leitura de relatórios do extinto Serviço Nacional de Inteligência, o SNI, que monitora os passos de Lula e FHC nas décadas de 70 e 80. Um relatório produzido em fevereiro de 1979 destaca a participação de Fernando Henrique num evento preparatório para a criação do partido PT. Na época, o tucano era afiliado ao MDB, que fazia oposição ao regime militar. E aí o Hugo Marques traz aqui esse relatório, deu aqui só uma ampliadazinha, né, no texto, nessa parte aqui central. Deu uma ampliada aqui nessa região aqui do texto, né? Tá vendo aqui? O parte de cima eu tirei, mas tá aqui, ó, data, novembro, 79, assunto, Partido dos Trabalhadores. Olha só, o Partido dos Trabalhadores era assunto, está sendo monitorado pela turma da época. Presidente da República, Serviço Nacional de Informações, Agência de São Paulo. Era para ser confidencial, né? Mas vamos lá. A ideia de criação do PT vem sendo debatida em diversos eventos de caráter regional e outros de abrangência nacional, em que participaram, entre outros, líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, entre aspas, Jacob Bittar, Olívio Dutra. Entre os eventos mais importantes do movimento pró-organização do PT, destaca-se. Aí tem o primeiro.
Nono Congresso de Metalúrgicos do Estado de São Paulo, realizado em 24 de janeiro de 79, cidade de Lins, São Paulo, onde foi lançada a ideia de criação do PT. Aí depois vem reunião dos prefeitos MDBistas da região paulista do ABCD com Fernando Henrique Cardoso, Almino Afonso, do Luiz Inácio Lula da Silva e outros. Lulinha estava com o FHC. Reunião nos sindicatos petroleiros de Campinas, com Jacob Bittar, lançou intempestivamente a ideia de criação do PT. Encontro dos sindicatos MDBistas e intelectuais. Olha os intelectuais autênticos em Vila Betânia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Foi o prosseguimento das articulações iniciadas no chamado Encontro de São Bernardo, de 1 a 2 de junho de 79. Final do evento, foi divulgado um documento denominado PT. PT, uma proposta de programa. Começa aqui, hein? Partido dos Trabalhadores. Depois vem Encontro Político Sindical em São Bernardo do Campo, São Paulo, também autodenominado Encontro das Oposições Populares, envolvendo lideranças sindicais, políticos, MDBistas e intelectuais de oposição. Mais uma vez, intelectuais. Você vê que os intelectuais estão na base da criação do PT. Junto com, os idealizadores do referido encontro foram Fernando Henrique Cardoso, Almino Afonso, Ayrton Esteves Soares e Luiz Inácio da Silva. FHC na criação do PT. Mas eram oponentes, rivais. Aí o Hugo Marques continua. Em outro relatório, de março de 1980, os agentes informam sobre a presença de elementos estranhos ao meio sindical, que estariam ajudando a criação do PT. Entre esses elementos estaria Fernando Henrique, ligado a um grupo identificado como Convergência Socialista. E ai de você que diga que a FHC é de esquerda, porque o PSDB, segundo o consórcio, é um partido de direita. Mais do que isso, a turma da esquerda falava que o PSDB era extrema-direita, mas estava lá na Convergência Socialista, que teria, de acordo com o documento, um ideário muito semelhante ao do partido em construção. Aí deu um zoom aqui só no documento, aqui embaixo, para a gente olhar com um pouco mais amplo. Confidencial, Serviço Nacional de Informações, Agência Central, informação número 004/15/C/80, data 25 de março de 1980, assunto: reorganização de partidos políticos, Partido dos Trabalhadores, PT. A Convergência Socialista, CS, tem no seu programa de lutas um ideário semelhante ao do Partido dos Trabalhadores, no que se refere ao aspecto trabalhista daquele programa. Elementos ligados à convergência, entre os quais se cita Fernando Henrique Cardoso, apoiam irrestritamente a iniciativa de organização do PT. Aí querem me falar que esses dois eram oposição? Pô, consórcio. O consórcio tá de sacanagem, ó. Fico surpreso não. A maior parte das matérias da Veja que saíram aí ao longo dos últimos meses, se vocês pararem pra olhar, que comenta, traz algumas coisas e fala, cara, a Veja postou isso. Assim, acho que de 10 matérias, acho que 11 foram... Não, umas 9 aí foram do Hugo Marques, sendo justo. Interessante como as coisas se conectam, não é? E aí o tempo passa, o tempo voa, e parece que as coisas continuam numa boa. Temos aqui, Alckmin buscará autonomia em cargo já chamado de decorativo. No passado, pelo Temer, não, eu sou um vice decorativo. Agora o Alckmin está buscando autonomia. O Alckmin quer ser o nosso protagonista. Vice-presidente eleito foi escalado para coordenar a transição de governo e tentará manter protagonismo em um posto com pouca autonomia até aqui. O consórcio gosta do Alckmin. E você? Consórcio mais uma vez. O Alckmin tá demais, nosso protagonista. As palavras responsáveis de Geraldo Alckmin, que evitou responsabilizar Jair Bolsonaro pela baderna de golpistas Brasil afora, mostram a importância de ter adultos na sala na hora de dialogar. Ser elogiado assim pelo Estadão, realmente só sendo um grande protagonista. Mas vamos lá.
Essa matéria vai fazer conexão com o nosso próximo tema, a gente encerra isso daqui. Questionado se, em sua opinião, Bolsonaro tinha responsabilidade pelos bloqueios e manifestações golpistas que estavam ocorrendo no país, para demorar, se pronunciar, etc. Alckmin, referindo-se ao discurso de Lula, ao ser anunciado como vencedor, respondeu: nossa tarefa é unir o Brasil, é isso, é aquele discurso que vocês, ensoaboado. Certamente, essas palavras precisarão ser lembradas muitas vezes. Afinal, não bastam palavras, são necessárias atitudes responsáveis. E, como bem se sabe, o PT tem um alentado histórico de irresponsabilidade. Alckmin, o nosso protagonista, é o adulto na sala. Bolsonaro é golpista e o PT é irresponsável. Viu? A turma da esquerda vai ter que pedir daqui a algum dia. Eu não sei, né? Só digo uma coisa: não vale chamar no futuro. Não, se chamarem o Alckmin de golpista, eu vou dar risada. Só um aviso, eu vou dar muita risada. De toda forma, é justo reconhecer: neste momento, o país precisa exatamente do que o vice-presidente eleito falou. Por contraste, a atitude de Alckmin evidencia a importância de ter adultos na sala, quando é hora de dialogar e negociar. Crianças mimadas não fazem boa política, pois esta pressupõe a serenidade e capacidade de fazer concessões. Por isso que FHC e Lula não são crianças mimadas. Eles conversam, eles conseguem fazer concessões. São adversários que se respeitam, que são amigos de longas datas, que o FHC até apoiava a criação do PT. Mais concessão que isso. Quando Alckmin, provocado por um jornalista, evitou apontar Bolsonaro como responsável pelas manifestações golpistas país afora, sinalizou efetiva disposição de fazer o Brasil focar nos assuntos que realmente importam aos cidadãos. Alckmin já caiu no gosto da imprensa. E vamos falar sobre isso, né? Os assuntos que são prioridades para o Brasil. Falar enquanto dá. Vejam só. A turma que está falando aí sobre a serenidade, adultos na sala, dialogar, fazer concessões. Parece que essa fala ela não é ecoada a todo momento no consórcio. Parece que assim, um consórcio solta a nota, mas depois esquece, dá aquela escorregada, aí o consórcio volta, escorrega de novo várias vezes seguidas. Mili Lacombe, colunista do UOL, ou comunista do UOL. É hora de falar em punição, não em pacificação. Criticam Gleisi Hoffmann, aqui é só um pedaço da matéria, 2 pedaços. Criticam Gleisi Hoffmann por ela não aceitar ou reconhecer o pedido de perdão de um pastor que há mais de 4 anos prega o diabo em nossas vidas. Como se refere ao Edir Macedo, mas tudo bem. Aí depois ela fala, né? Primeiro, não existe polarização. Existe um campo democrático e o extremismo. Em qual campo você acha que a Mili Lacombe te coloca? O democrático ou o extremista? Segundo, não cabe ao campo que há tantos anos é criminalizado, excluído, oprimido, abusado, assediado em todas as suas formas de vida, aplicar pacificação nenhuma. Amigão, ela não tá falando de você. Por mais que você fale assim, pô, será que ela tá falando da direita? A direita aí que não tem voz, é criminalizada, que não tem espaço no consórcio, sabe? Não tem nas universidades, não tem nada. Não, ela tá falando da esquerda, pô. Aí você falar, isso aqui é injusto. E eu vou falar, você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você é verificado? Talvez aí no próximo dia, né? Com o Twitter Blue você seja, mas você não é. Eu tenho certeza que a Mili Lacombe deve ser verificada. Então eu não discordo dela. Terceiro, não haverá pacificação sem punição. Onde estão esses adultos na sala, hein? Não haverá pacificação sem a construção de espaço de memória, de investigações e confrontos a respeito de um passado nem tão distante como o da ditadura. Sem o caminho da investigação e da punição, falar em pacificação é coisa de gente intelectualmente desonesta, que não vê a hora de 2026 chegar para eleger Tarcísios ou alguns dos filhotes de Bolsonaro. Não tem pacificação sem punição. E quem estiver falando que tem, quem estiver falando em pacificação, está jogando contra você e contra o Brasil democrático. Quem falar em pacificação é inimigo da democracia. Essa é a turma do amor. Aí vem um consórcio de novo.
Ascânio Seleme. Anistia não. É preciso julgar e condenar ou absolver os crimes cometidos por Bolsonaro em seus 4 anos de mandato. Crimes cometidos? O cara já tá meio que dando como certo. O Bolsonaro cometeu crime. Pode ser absolvido, mas é um criminoso. Aí, temos aqui. O perfil do Nicolas foi suspenso, como vocês sabem. Aí a Vera Magalhães fala: falei hoje sobre a necessidade de isolar a extrema-direita. E o Janones está sentindo o cheiro de paz? E olha que a gente só se livrou de meia dúzia deles por aqui. Imagina quando o país estiver livre de todo esse grupo maldito. Acho que as palavras e os nomes estão muito pesadas. Aí essa turma que está pregando todo esse amor, se choca com isso daqui. Empresária é incluída em lista de boicote. Estou com medo. O pessoal quer tirar um grupo. A Vera Magalhães está falando da necessidade de isolar. Outro tá falando que é anistia de jeito nenhum. Outro tá falando em punição. Mas o que é que choca? A empresária que está sendo boicotada. Ela tá numa lista de WhatsApp. Então é complicado. É complicado. Cara, na boa. Eu torço pro Brasil dar certo, gente. Torço mesmo. Sem brincadeira. Por mais que eu tenha... Sabe aquela convicção que você tem que falar assim, velho, vai dar errado? Não é que vai dar errado, mas assim, você olha pro horizonte, você olha pro passado, você olha o que foi esquecido, você fala, eu não acho que vai dar certo, mas eu vou torcer para dar certo. Só que você vê umas coisas dessas, você fala o quê? Aí, eles ainda ficam chocados. Meu Deus, boicote. Olha tudo que a turma tá fazendo e eu realmente não consigo entender o que passa na cabeça deles. Eu não consigo. Mas tudo bem. Vamos falar das notícias positivas? De verdade mesmo, de verdade verdadeira. Fact-checkers talvez vão ficar bem tristes nos próximos dias. O Twitter está passando por inúmeras mudanças mesmo. E uma delas envolve aqueles rótulos que aparecem, aquelas notinhas que aparecem, né, para dar contexto a um determinado tweet, a uma determinada notícia. E no Brasil vocês sabem como é. Inclusive quando vai verificar alguma coisa. E aí agora que o Twitter está sob nova direção, o Elinho, ele está seguindo por outro caminho. Aqui o Birdwatch, que seria essa parte aí que tenta dar uma analisada, dar uma verificada, né, apontar conjecturas, vem falar sobre a nova diretriz da empresa. E o Elon Musk comenta embaixo falando isso aqui, ó, isso aqui vale a pena assistir, né? Worth watching. Como o Birdwatch, essa nova ferramenta, ajuda a evitar que as coisas sejam vistas e colocadas apenas em uma perspectiva. Uma única narrativa dominante, que muitas vezes é a narrativa do consórcio. Como isso ajuda? Que ferramenta é essa? Aí coloca várias perguntas. É um videozinho rápido. Primeiro, pensa o seguinte. Aqui o vídeo, eu mostro pra vocês. Cadê meu mouse seu? O meu mouse tá travando que só. Pronto, o meu mouse não vai. O outro mouse vai. Sorte que tem 2. Beleza. Agora voltou. Mas enfim, tem a nota aqui no meio. Pensa que aqui a nota é o que vai dar o contexto da notícia. O Birdwatch, ele vai pegar, né? Vai ter a nota. E é uma ferramenta que permite pessoas classificarem a qualidade da nota, do comentário em cima de uma notícia, de um fato, de determinada coisa. E essas avaliações podem ser feitas por diversas pessoas de diversas perspectivas. E aí eles colocaram o seguinte, ó, sei lá, 2 roxos, como se fossem pessoas de um lado político, 2 verdes de outro lado político, um azul, um vermelho. E aí como é que essa ferramenta funciona? Apenas as notas que forem amplamente classificadas como boas, que ajudam a comunidade, serão mostradas no Twitter. Para aparecer aquela nota explicando, ela terá que ser aceita por pessoas
de bolhas diferentes. E ele coloca: então, se um grupo sozinho quiser determinar a nota que vai mostrar, não vai funcionar. Não importa, pode ter, sei lá, 100 avaliações positivas. Mas aquelas 100 avaliações positivas estão todas vindo de um mesmo lado. E aí, obviamente, isso é até chegar em um consenso, realmente que não funciona, etc. Tem todo um trabalho, que inclusive reflete questões de inteligência artificial para identificar os perfis que estão avaliando, como eles interagem com isso daí. Mas isso daqui já é um indicativo gigantesco. Tu já pensou? Todas essas coisas que vocês desmentem todos os dias na rede social. É todos os dias. Todas aquelas matérias que vocês trazem um print, notícias antigas. Notícias de 2014, 2010, 2015. Do Arco da Velha falou, ó, você desmente o consórcio. Tu já pensou? Essas notícias começarem a entrar para refutar os verificadinhos. Tu já pensou tu ler esses grandes jornais brasileiros, as instituições que sustentam a nossa democracia, os caras colocam lá a nota, eles colocam lá a notícia e tá lá a notícia. Então, vamos dar um contexto. O que eles estão falando, na verdade, tá faltando isso daqui. Tu já pensou? Pessoal, isso aqui realmente pode ter uma grande possibilidade no impacto na opinião pública de, inclusive, furar bolhas. Porque muitas dessas coisas que vocês trazem nas redes sociais, essa troca de informação é sensacional, muitas vezes ficam restritas à bolha da direita. Imagina o cara lá do centro, com essa, pô, bicho, que história é essa? Porque ele não consome o conteúdo da direita, ele tá lá no Twitter vendo futebol, vendo uma coisa, vendo outra, mas às vezes a notícia passa. Era aquele cara que xingava Bolsonaro, que achava Bolsonaro meio truculento, e falava, rapaz, quer dizer que a imprensa tá colocando notícia fora de contexto? Essa ferramenta aqui vai causar confusão. Ele também fala que não adianta você tentar empilhar. Esse empilhar, essa ideia de empilhar, eu não entendi muito bem o que significa. Ele diz, né, isso vai ajudar que pessoas de uma ampla gama, né, consigam entender o que realmente se passa. E, para piorar, o código desse algoritmo é aberto. As pessoas podem ter acesso, é transparente. Tá aqui, ó, o código é aberto. As pessoas podem contribuir para melhorar, não para piorar, obviamente. Então tá lá, ó. Ninguém vai poder falar, isso aqui é tendencioso. Cara, o código é aberto. Se é tendencioso, aponta qual é a parte do código que é tendencioso. Mudanças profundas na rede social que mais pauta o debate público no mundo. E o vídeo termina falando, ó, o Birdwatch, contexto em tweets para as pessoas, pelas pessoas, né? Feito assim, colocar contexto em tweets para as pessoas, feito por pessoas, não feito por verificadores, né? Os iluminados, sabe, as pessoas que chancelam a nossa democracia, os nossos demiurgos modernos. Aqui até um exemplo, essa Kate Coleman, ela é vice-presidente de produtos do Twitter, ela fala, ó, eu estava pensando em postar os gráficos do pico de uso na semana passada, mas a melhor parte é que não precisaremos, porque os dados são todos públicos e as pessoas gostam. Aí coloca lá a arroba do cara, fazer uma análise ainda mais profunda. O Alex, ele fez uma coisa mostrando como essa ferramenta já está sofrendo um crescimento, que mais pessoas já estão participando em dar contexto a determinadas falas. Ele tem uma fala do Elon, que ele fala uma coisa e aí teria lá a nota embaixo, né? Aí assim, ó, não é checadores. Não é fact-checkers mais, né? Que seria a palavra em inglês. Não é fact-checkers, é readers. São leitores. Os leitores da Folha de São Paulo. Olha os leitores da Folha de São Paulo. Adicionando contexto. Eita, mas isso aqui vai doer, viu? Na hora que um desse pingar num tweet... Nossa, tem tanto jornalista agora que passa na minha cabeça. Cada um melhor que o outro. Não vou citar. Não vou citar que eu vou ser injusto. Mas tem tanto... Eu não sei qual que eu vou querer ver primeiro. Isso vai acontecer em determinado momento. E aí o cara fala o seguinte, ó, realmente sinto que esse recurso tem um enorme potencial e o momento certo para se tornar mainstream é certo, sobe agora. E Elon Musk diz, ó, esse recurso é um divisor de águas absoluto para combater a desinformação e também a desinformação em escala. Seria a desinformação do consórcio? Vem mais mudanças também, para quem vai ser assinante, etc. Colocar vídeos mais longos, no início 42 minutos, depois várias e várias horas. E aí assim, pô, isso aí, enquanto seria, né? Porque ele também fala mais coisas, né? Que eu traduzi só no Google Tradutor.
O Twitter em breve adicionará a capacidade de anexar textos em formato longo aos tweets, acabando com o absurdo das capturas de tela ou bloco de notas, seguido pela monetização do criador para todas as formas de conteúdo. Aí o cara diz, isso parece interessante. Quando você vai revelar mais detalhes? 2 semanas. 2 semanas. E isso aqui. Elon Musk confirma que alguns funcionários do Twitter venderam selinho de verificação. Isso eu não acredito. Não é possível que venderam um selinho. E aí o cara fala o seguinte, ó. Vem lá um perfil Shibetoshi Nakamoto falar que não, que pode dar um selo, mas tem que ser um selo diferente, porque isso é imprudente, porque o selinho azul ele dá legitimidade para os demiurgos, para os nossos deuses. E aí ele faz uns 3 tweets antes e fala, não estou dizendo que um selo mostrado que você é assinante pago é uma má ideia. Estou dizendo que confundir a verificação com um assinante pago é imprudente. Deve ser um selo diferente. Um selo diferente, né? Nós, os diferentinhos, temos que permanecer diferentinhos. Aí o Elinho fala o seguinte, muitos desses selinhos de verificação foram distribuídas muitas vezes de forma arbitrária. De forma arbitrária. Para pessoas, né? Então, na realidade, elas não são verificadas. Tem um complôzinho. Você pode comprar quantos quiser agora mesmo com a pesquisa no Google. Pegar carona no sistema de pagamento, mas Apple, Android, é uma maneira muito melhor de garantir a verificação. Provar que você é você. Por quê? Para você se verificar, você está falando que assim, eu sou Kim Paim. Você tem que mostrar seu documento, etc. Então você está dando sua cara a tapa. Você não quer ficar no anonimato. Então se você quer realmente dar sua cara a tapa, uma das melhores formas de provar que você é você, o pagamento por cartão de crédito que está no seu nome. Olha só. Você não quer provar que você é você? Você não quer fugir do anonimato? Que ideia boa, né? E aí verifica no estalar de dedos. E aí o cara faz uma denúncia, ó. Os funcionários do Twitter estavam vendendo verificação por mais de $15 mil. Para certas contas, inclusive a minha, eles se recusariam a verificar você por meio do aplicativo padrão. E em seguida, eles ofereceriam em particular para verificar por você um cacauzinho nos bastidores. Investigação necessária. Ele disse sim, vai ter investigação. O Globo já conta, ó. Mensagem de atualização do app em aparelhos iOS anuncia a novidade que deve custar $8 por mês e por enquanto chega apenas aos usuários dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Vai chegar ao Brasil. Tudo ao seu tempo. Tudo ao seu tempo. E aí, só para terminar com uma célebre frase de um cara que entende de bancarrota. Todo mundo deve lembrar do escândalo do Mamata Connection. O nosso glorioso Diogo Mainardi fala: Elon Musk é um Eike Batista sem peruca. A bancarrota de um é o destino do outro. Tá bom. Tá bom. Tá bom, Mainardi. E aí tinha alguns assuntos polêmicos do vídeo ontem. Mas tem tanta coisa que a gente já comentou. Já bateu uma hora. Deixamos pra amanhã. Até porque aconteceu algumas coisas. Eu queria só falar bem brevemente mesmo de algumas coisas. Eu nem queria falar nada. Mas, antes de sair do vídeo, quero só mostrar aqui uma coisinha pra não esquecer. Que eu achei que ia dar pra falar do último tema. Mas tá aqui. Os links das notícias que eu trouxe. E nós ficamos por aqui. Com fé em Jesus Cristo, verei vocês amanhã de novo. Se gosta do meu trabalho, pode ser membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um P na descrição. Mas lembra, principalmente, de compartilhar esse vídeo. Aquele grande beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!